Amados e queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do escritor aos Hebreus, capítulo 12. Glória a Jesus. Capítulo 12. Versículo de número 3. Vamos reler o texto da leitura bíblica, a palavra de Deus que nos diz assim: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amados e queridos irmãos, a palavra que o Senhor vivificou para mim, ao voltar a esse amado texto, está relacionado com a palavra contradição. O texto da palavra diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. E a palavra que veio ao meu coração foi em forma de um tema muito especial: a grande contradição. Pensando no nosso coração como nós somos contraditórios. Para os irmãos que sempre gostam de fazer algumas anotações, eu hoje dei um pouquinho mais de trabalho para Samuel e pedi para ele pelo menos colocar os pontos básicos. Bem que eu gostaria de todas as mensagens poder fazê-lo para facilitar a vida dos irmãos, ou então, como no culto do obreiro, até distribuir com os irmãos, porque a minha grande alegria é poder saber que você vai reutilizar, vai pregar esta palavra novamente. E sempre que você utilizar o mesmo esboço, o Espírito Santo vai ampliar esta palavra. Será uma nova inspiração. Você terá apenas uma base. Mas está aí a palavra, a grande contradição. O texto está nesse instante, ali na nossa tela. Amados irmãos, provavelmente alguns dos amados que vieram hoje aqui não tiveram a oportunidade de ter participado dos últimos 5 cultos de doutrinas passados. Nós estivemos pregando e eu estava observando que não foi nada proposital nem premeditado da nossa parte. É alguma coisa que o Espírito do Senhor se encarrega de fazer, dentro de um grande tema, de um lema que Ele dá para a igreja. Então será assim, os irmãos podem ter certeza. Então a gente fica atento a esses sinais do Espírito do Senhor. E hoje eu estava observando que estivemos pregando sobre o tema que fazer demais. Isso relacionado com a questão da nossa religião, da autenticidade do nosso testemunho, da integridade dos nossos atos. Depois estivemos falando sobre a religião da aparência. Estivemos pregando também sobre o espelho espiritual. Glória a Jesus. Hoje estaremos falando sobre essa contradição dos pecadores. E falamos ainda outras mensagens que na verdade fazem parte de um tema que o Espírito do Senhor resolveu estar trabalhando em nossos corações nesses últimos dias. E tem sido muito especial para mim, embora seja uma mensagem que é como aquelas mensagens que parece que reacende você e dá um choque em você. É um choque chamando a nossa atenção. E essa é uma das mensagens desse estilo, a grande contradição. Meus irmãos, numa rápida introdução, eu preciso dizer o seguinte: o que é contradição? Porque o comentarista diz: considerai aquele. Nós vamos considerar aquele que suportou essa contradição, Jesus, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Mas contudo eu queria também falar um pouco sobre essa contradição que ele suportou. Que contradição foi essa que ele levou sobre si? Contradição, meus irmãos, é uma palavra que está relacionada com incoerência. Tem uma rápida introdução, os irmãos vão passando, eu não vou me preocupar de pedir para passar. Você vai passando em nome de Jesus, glória a Deus. Então, contradição significa incoerência entre palavras e ações. Pastor, onde o senhor tirou isso? Está lá no dicionário da língua portuguesa, irmão. Você encontra isso, é tão simples essa definição. Mas essa palavra do historiador, do homem de Deus, desse apóstolo que a gente crê geralmente que foi o apóstolo Paulo, ele diz: considerai. É algo que nós temos que considerar.
E eu, irmãos, apesar de estar falando a palavra, não estou revestido aqui de um falso moralismo, de que somos aqui aquela pessoa intocável, que não há falha, que não há defeito algum. Não veja assim. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida espiritual, já incorremos nessa questão dessa contradição, do contraditório, relacionado com a autenticidade do nosso testemunho conforme a palavra e as nossas ações, as nossas atitudes. Quando o escritor sagrado diz considerai, é porque é algo que nós temos que considerar. E essa é a meta, é o alvo desta mensagem nesta noite, meus irmãos. É o alvo. Ainda eu posso vos dizer que essa contradição de que vou vos falar é fruto da queda dos nossos pais junto à árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o homem caiu, cometeu alta traição contra o Senhor, se afastou de Deus, a glória do Senhor se foi, a comunhão, o pecado que desestabilizou o ser humano, que desarmonizou a sua comunhão, a comunhão do homem, da criatura com o Criador, e todos nós sabemos muito bem disso, meus irmãos. E eu poderia dizer que esse mesmo pecado foi quem tirou essa coerência do coração do homem. E o homem e a mulher passa então a estar em desacordo com Deus. Adão disse: eu estava nu e me escondi. Eu quero compartilhar com a igreja sobre alguma coisa que o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração. São coisas simples, mas ao mesmo tempo de uma profundidade muito grande. A primeira delas é a contradição dos pecadores, que o apóstolo pede para que todos os seus leitores considerem. Considerai, pois, ele manda primeiro: olha, vocês deixem o pecado, estão de perto, rodeiam, corram com paciência a carreira que está proposta, olhem para Jesus, o autor e consumador da fé, mas considerem, ele suportou a cruz. Considere aquele que suportou a contradição dos pecadores. E essa é a minha primeira observação. Vamos dizer o primeiro ponto: a contradição dos pecadores. A causa da contradição. A causa da contradição, meus irmãos, é o pecado. O homem se afasta de Deus, perde a glória de Deus, a imagem do Senhor nele se mancha por causa da sua desobediência voluntária à lei do Senhor, ao mandamento do Senhor. E esse desacordo foi tão grave que o homem agora entra em contradição. O que é natural, o que é espiritual, o que é santo e o que é profano. Nós temos algumas dificuldades, irmãos, dentro da nossa caminhada de fé. Eu lembro-me do homem de Deus, o profeta Ezequiel, quando ele diz: ensina o meu povo. O Senhor fala com ele, Ezequiel, ensina o meu povo. Capítulo 44 e 11, 43 e 11, desculpe não lembrar agora o versículo, mas ele diz assim: ensina o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e a discernir entre o puro e o impuro. Existe essa contradição entre o natural e o espiritual, entre a carne e o espírito, entre o divino e o humano. Coisas muito parecidas de religião natural, de religião espiritual. E de repente, irmãos, nós estamos envolvidos em meio ao contraditório. Porque o contraditório só se firma, só se estabelece quando a verdade não prevalece. Por isso que a verdade, toda a verdade de Deus tem que ser estabelecida, vivida, para que o contraditório não flua, não se expresse em nossa vida. Causa da contradição. Outra coisa que é importante citar: as marcas da contradição. Essas marcas da contradição, irmãos, são visíveis. Deixe pelo menos lembrar os meus irmãos de algumas delas. Morte, doenças, aí estão as marcas. Porque nós não fomos criados originalmente pelo Senhor para morrer, nem tampouco para adoecer, nem para sofrer.
nem para a angústia, a tribulação, o pesar, as dores, a culpa, os vícios. São marcas da degradação. Desculpe, são marcas da degradação sim, mas marcas da grande contradição. Mas existem alguns agentes também dessa contradição que eu quero colocar. O orgulho, a soberba, todos os instintos bestiais da natureza humana, do orgulho humano, afloraram na vida do homem e da mulher após a queda. Soberba, engano, toda jactância, toda justiça própria, ciúme, avareza, ambição, egoísmo. Isso são, irmãos, alguns dos agentes dessa contradição. Porque depois do pecado o homem passa a fazer oposição ao Senhor. O diabo entra em cena, a humanidade inteira acaba sendo afetada. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que a violência cobre a terra. Lembro-me daquele texto que os irmãos sabem, talvez de cor, lá de Gênesis 6 e 11. Que a violência cobriu toda a terra. Depois a palavra diz que os homens buscaram muitas invenções. Mas eu me alegro, meus irmãos, por aquele que suportou, glória a Deus, essas contradições todas. Ele considerou o nosso estado, glória a Jesus. E vem a grande promessa, a promessa da redenção, aleluia. Quantos são alvos desta promessa aqui? Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, Satanás. E o Redentor veio e trouxe a redenção, glória a Deus. Se cumpria em Jesus, irmãos, todos os símbolos proféticos relacionados com a nossa redenção, com o resgate da nossa alma. Todos esses símbolos seriam cumpridos na pessoa bendita de Jesus. Agora veja Hebreus capítulo 12. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Irmãos, eu fico às vezes meditando, meditando nesse texto, de ver a situação da contradição dos pecadores. Porque eles rejeitaram o supremo bem. Isso está muito relacionado ao nosso segundo ponto, que é a contradição do povo de Israel. Sim, porque eles trocaram o justo pelo pecador, mataram o inocente, prenderam, o libertador, cometeram o mais horrível ato, uma incoerência terrível, crucificaram o justo. Considerai agora Jesus, o Filho de Deus, que suportou toda essa ignomínia, meus irmãos. Glória a Jesus, pelo gozo, aleluia, pela alegria de nos resgatar. Os irmãos estão vendo aí o texto, oh glória a Deus. E ele considera isso para que a gente não enfraqueça na fé. Hoje parece que o ar não está ligado aqui, com certeza não está. Não sei se é só eu que estou sentindo calor. Glória a Deus. Considerai aquele que suportou incredulidade, ódio, desprezo. Considere, glória a Jesus, que suportou o diabo, toda a afronta do maligno. Teve uma hora que Jesus olhou e disse: olha, se eu quisesse, glória a Deus, trazer aqui algumas legiões de anjos para pelejar por mim, glória a Jesus. Jesus, irmãos, considerou a nossa falência espiritual. Jesus considerou o nosso estado de latente de morte espiritual. Nós estávamos mortos, mas Ele nos vivificou quando estávamos mortos. Ele considerou a nossa desgraça espiritual, a nossa morte, e suportou a cruz no meu lugar. Tomou a minha morte espiritual e me deu a sua vida, glória a Jesus. E Ele fez isso no dia em que eu e você reconheceu o seu sacrifício redentor e unificador na cruz do Calvário, glória a Deus. Quando nós reconhecemos a sua obra e missão, glória a Deus, nós reencontramos Deus. Quem já reencontrou o Senhor, quem voltou à casa do Pai, é isso que me alegra, irmãos. Ele nos deu um novo coração, tirou um coração de pedra, colocou um coração de carne, nos deu vida nova, glória a Deus. Então esse contraditório todo cessa
deverá cessar, glória a Deus, deveria cessar na hora em que nós tivemos um encontro com a verdade, e a verdade é Jesus. Ele disse: eu sou a verdade, glória a Deus. Esse é o primeiro aspecto. Sim, mas agora vamos ao segundo aspecto, a contradição do povo de Israel. Versículo 21 do capítulo 10 de Romanos, nos diz: mas contra Israel diz: todo dia estendia minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Meus irmãos, o povo de Israel, quando você olha a história desse povo, o Senhor abençoa, o Senhor abre o mar, o Senhor faz coisas estrondosas no Egito, 10 pragas, tira o povo com a mão forte, poderosa. Quando chega na frente do mar, o povo se esquece de tudo, murmura, quer voltar para o Egito. Quando passa o mar, depois passa o Jordão, Deus faz coisas extraordinárias. De repente, o povo se volta para Deus. O Senhor faz milagres tão grandes que a gente não tem como explicar, porque é milagre, milagre ninguém explica. O sol para, Jericó cai os muros, tanta coisa maravilhosa. Mas de vez em quando o povo se esquecia do Senhor e voltava, e era aquele ciclo. Quando entra a época dos juízes, foram 9 guerras civis. O povo ficou naquele ciclo de peca e volta, e se distancia, e se desvia, e cai, e se levanta. Isso é contradição. A contradição do povo de Israel. E o apóstolo Paulo disse: olha, contra Israel Deus diz uma coisa: todo dia eu estendia minhas mãos para aquele povo, mas é um povo rebelde e contradizente. Aí os irmãos podem ir para a Bíblia e se lembrar agora de tantos versículos, porque eles rejeitaram, meus irmãos, o Deus que eu havia escolhido. Quem se lembra lá de Números: porque rejeitaste o Senhor? Quem se lembra de Samuel, quando Samuel estava triste e abatido: vocês estão rejeitando ao Senhor? 1 Samuel 8:7, por ali. Hoje rejeitastes ao vosso Deus. E Samuel disse: vocês não sabem o que é que estão fazendo, vocês estão rejeitando o Senhor. Os vossos filhos vão ser levados escravos, os impostos vão aumentar, as vossas filhas vão servir de perfumistas e na padaria do palácio real e como concubinas reais. Não, mas nós queremos um rei como as outras nações. Samuel estava indignado e o Senhor disse: pode deixar, Samuel, não é a você que estão rejeitando, é a mim. Samuel, hoje vocês rejeitaram o Senhor. Começou trovão, a saraiva de trovão, relâmpagos, raios. Estava todo mundo em tempo de morrer por causa de uns trovãozinhos. Aliás, quer ver crente se converter ligeiro, só basta uns 2 trovões grandes, irmão. Gente corre, se ajoelha, pede perdão, se reconcilia. Agora imagine, era tanto do trovão que o povo correu: Samuel, tenha misericórdia, vai morrer todo mundo. Vocês rejeitaram o Senhor. Acho que Samuel ficou igual Elias diante dos profetas de Baal, cama mais alto. Mas Samuel clamou e o Senhor aplacou aqueles trovões. Irmãos, eu estava pensando só em algumas coisas que os filhos de Israel, a contradição do povo de Israel, rejeitaram os estatutos do Senhor, segundo Reis 17, rejeitaram a instrução do Senhor, Provérbios 8, e por aí vai, meus irmãos. Rejeitaram a disciplina, rejeitaram a palavra, rejeitaram a lei do Senhor, rejeitaram todo o conselho, rejeitaram todo o mandamento do Senhor, rejeitaram até Cristo, o Messias. Mas sabe como foi que Jesus fez? Ele suportou, aleluia. E tem irmão que não quer suportar nada. Tem irmão que não suporta nada. Só porque o irmão não deu a paz a ele, já está atribulado. Só porque não foi apresentado, está em tempo de se desviar. Deus, que o negócio agora é mudar de ministério, porque tem ministério demais. Antigamente não tinha, né? Antigamente só era Assembleia de Deus Batista e Presbiteriano, né? Mas agora tem muito canto para qualquer coisa. Irmão, não mexa comigo que eu tenho para onde ir. Irmão, saúde, quem está ao seu lado, diga assim: tem que suportar, irmão. Eu não sei o que é que você tem que suportar, mas você sabe bem direitinho, viu, irmão? Você vai aguentar esse maridozinho que Jesus lhe deu até, e a sua bênção também. Aguente aí. Aguente, irmão.
Pastor, não estou gostando do meu dirigente. Suporte, irmão. Vá orando por ele, que Jesus é quem tira e é quem bota. Glória a Deus. Se você não estiver também aguentando o pastor Tom José, ore por ele. Não escapa ninguém, irmão. Como é que o apóstolo Paulo diz? Como é que ele diz? Suportai-vos uns. Ah, meu irmão. Tem dia que nós estamos insuportáveis. Os irmãos ouviram o tanto, é verdade? Irmão, isso é o tipo da mensagem que é mais fácil dizer é verdade do que glória a Deus. Tem dia que nós estamos insuportáveis, irmão, porque nós somos seres humanos muito limitados. O nosso humor muda só com um telefonema que não foi muito bom, com o filho que adoece, com a saúde que não está bem, com o trabalho que não está bem, com o dinheiro que já acabou, com as contas que ficaram acima da nossa capacidade de pagamento, e uma série de coisas, com a saúde que vai chegando, a debilidade do corpo, algumas decepções, algumas perseguições, tribulação, angústia, irmãos. Mas a palavra do Senhor disse que Jesus suportou. Considere aquele que suportou a contradição, a incoerência, e você vai suportar também em nome de Jesus, e vai amar, oh glória a Deus, a ponto de fazer como Cristo fez, de se sacrificar, oh glória a Deus. Mas esse é outro lado da mensagem que não é para hoje, glória a Deus. Rejeitaram o Messias. Para mim um dos textos mais tristes da Bíblia é Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ninguém abriu não. Ele ficou lá batendo na porta da nação de Israel. Abra a porta, eu quero entrar. Chegou a última hora do dia. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Não abriram a porta. Mas quem já abriu a porta aqui para o Rei dos Reis, Ele tem ceado com você. Então agradeça isso, porque Ele considera isso também, meu irmão. Glória a Jesus. Meu último ponto, irmãos, é a contradição da igreja. E aqui eu vou precisar demorar mais. Glória a Deus. Falamos da contradição dos pecadores, da contradição do povo de Israel. E olha que foi só um alinhavadozinho, uma pequena introdução. Porque vamos falar um pouco da contradição da igreja. Quando eu falo da contradição da igreja, eu estou falando de cada um de nós, porque a igreja é cada um de nós, glória a Jesus. Primeira coisa, estamos contradizendo em alguns momentos. Isso acontece com cada um de nós. Se não acontece com ninguém, se tiver aqui um irmão que não tiver acontecendo nada disso, eu quero olhar se ele não já está com as asas aí de serafim ou de querubim, alguma coisa assim. É verdade, irmãos. Contradizendo a palavra de Deus. Qualquer semelhança, irmãos, isso não é coincidência não, isso é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em João 14:23, todo mundo sabe decorar desse texto. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viveremos para ele, faremos nele morada. Examinar as Escrituras, porque vocês têm nela a vida eterna. Aí é uma contradição muito grande, porque às vezes a gente não examina nada. A gente quer aplicar na vida dos outros e esquece da nossa. Dá notícia de tudo e de todos, dos filhos de todo mundo. Você esquece dos filhos dele, da filha e da casa. Contradizendo a palavra, porque nós contradizemos as ordenanças. Que ordenanças, pastor? Examine as Escrituras. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Não julgueis para não ser julgado. Mas irmão julga. Mas aí tem coisa. Cuidado, irmão, você tem que você sabe o que é que tem. Não, irmão, só meu olho clínico. Que olho clínico que nada. Olho clínico é do Rei dos Reis, que é como chama de fogo que percorre toda a terra. Esse é olho clínico. Mas de vez em quando a gente está contradizendo a palavra, glória a Deus, porque diz que é para a gente suportar, a gente suporta. Diz que é para amar, ninguém ama. Diz que é para levar as cargas um dos outros, a gente bota mais carga para o irmão morrer. Que é isso, irmão? Está contradizendo a palavra. A questão do ide de Jesus negligenciado, que eu falo logo mais. A questão da nossa conduta e do nosso testemunho. Isso é contradizendo a palavra do Senhor, que diz uma série de coisas, nos mostra uma série de ordenanças, que vez por outra nós estamos transgredindo com algumas incursões do outro lado, naquilo que é do mundo. Nem sempre o nosso testemunho é coerente com o nosso estilo de vida.
É hora de silêncio mesmo, contradizendo a palavra. E olha que eu vou passar por cima, poderia contar aqui algumas histórias daqueles fariseus, que nós já falamos muito de fariseus esses últimos dias aqui, essas últimas mensagens, que eles cobravam as coisas, atavam fardos pesados nos outros, mas eles não levavam, podiam nem com um dedo. Isso é contradizer a palavra. O nosso testemunho precisa ser coerente. Estou falando de coerência, glória a Deus, com o nosso estilo de vida, contradizendo a obra do Espírito Santo. Nesse ponto, agora eu demoro um pouco mais. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, em Romanos, porque falamos agora sobre a contradição da igreja, contradizendo a palavra. Os irmãos podem imaginar um pouco do que eu gostaria de afirmar, mas o Espírito Santo vai falar a cada coração. Quantas vezes a palavra diz, examine a escritura, ninguém examina, ninguém lê nada. Aí disse, vigiar em todo o tempo, ninguém vigia. Orar sem cessar, ninguém está orando nada, é muito pouco. Isso é contradição. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Guarde isso no seu coração. Eu sei que os irmãos estão entendendo. Contradizendo a obra do Espírito Santo. Oh, irmãos, isso aqui para mim foi um impacto muito grande enquanto meditava. Que o apóstolo Paulo agora nos leva esse livro de Romanos, que eu creio que nós precisamos fazer um discipulado só desse livro. Ele vai demonstrar aqui no capítulo 7, irmãos, versículos 14 por ali, que a vida sem a graça de Deus é simplesmente escravidão, derrota, miséria, pecado, escuridão. O homem, ele diz assim, o homem e a mulher, ele é carnal, é vendido ao pecado. E ele chega no versículo 24 do capítulo 7 e diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele começa o capítulo 8, dizendo que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus nos vem pela união com Cristo, mediante o Espírito Santo que em nós habita. E todos aqui já receberam o Espírito Santo de Deus, porque crê em Jesus. Então, irmãos, quando nós recebemos o Espírito do Senhor, nós somos dirigidos por Ele, somos libertos do poder do pecado, e essa vida cristã normal e coerente, segundo a plena provisão da palavra do Senhor pelo Espírito Santo, ela começa a fluir de cada um de nós, do nosso interior. É aquela vida que Jesus diz, olha, eu dou vida a vocês e vida com abundância, glória a Jesus. Quem está no capítulo 8 agora de Romanos, acompanhe os versículos 2 e 3. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 2. A lei do Espírito, irmão, vamos compreender isso hoje. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, glória a Deus, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte, glória a Deus. Esta, irmãos, é a lei do Espírito, Romanos 8 e 2. O Espírito de vida, meus irmãos, é o poder e a vida do Espírito Santo que passa a operar na vida do crente. O Espírito Santo já passou a operar na tua vida desde o dia que você aceitou a Cristo como Salvador. Pastor, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo. Eu não estou falando do batismo com o Espírito Santo, eu estou falando do Espírito do Senhor, a vida de Deus que está no teu coração, porque você creu no sacrifício do Calvário. Essa lei do Espírito, ela entra em operação, meus irmãos, à medida que nós nos comprometemos a obedecer ao Espírito Santo, glória a Jesus. A lei do pecado e da morte, aí você ainda continua com a sua Bíblia aberta, glória a Jesus. Você vai acompanhar dos versículos 5 até o 14, que eu não irei ler, mas apenas citar alguns, porque essa lei do pecado e da morte é o poder dominante do pecado, que faz a vida do homem e da mulher que não tem Jesus escravo do pecado.
mas que também escraviza o servo de Deus, quando ele anda em desobediência e anda segundo a carne, não segundo o Espírito. Veja o versículo 4 de Romanos 8: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, o Espírito Santo agora começa a operar em cada crente, em cada servo do Senhor, e nos capacita-nos a viver uma vida de retidão. É o Espírito Santo quem nos capacita, glória a Deus, e que nos ajuda a cumprir esta lei. Romanos 8, 5 a 14, nós vamos ver o apóstolo Paulo, não irei ler o texto, citar apenas alguns versículos. O apóstolo Paulo, ele vai apresentar duas classes de pessoas: as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito, meus irmãos. Ouça logo Romanos 8 e 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Glória a Deus. Os irmãos já ouviram isso muitas vezes. Quantos têm consciência aqui desse conflito da carne com o Espírito? Que há dentro de nós um conflito, essa batalha. Irmão, esse viver segundo a carne que o apóstolo está dizendo, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. E o apóstolo está dizendo, irmãos, aqui que o elemento pecaminoso da nossa natureza humana, porque nós ainda estamos aqui nessa carne, quando se vive segundo essa carne, então, irmãos, isso significa desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana. Isso significa, em outras palavras, ter prazer nessas coisas que são contrárias à lei do Senhor e se ocupar nessas coisas. Viver segundo a carne é ainda, meus irmãos, outras coisas. Não trata-se somente de fornicação, adultério, prostituição, ódio, ambição egoísta, é mais. Estou falando lá de Gálatas 5, 19 a 21. Tem mais coisas ainda. Esse viver segundo a carne é aprovar o que é obsceno, é ser viciado em pornografia, em drogas. Alguns pecados, queridos, que se praticam em ocultos. Viver segundo a carne é não resistir aos apelos desta carne. Certa vez falava aqui sobre Romanos 6 e 16, falando que aquele que se submete a essa tendência é escravo dessa tendência. A tendência que você se submete para ser servo, dessa tendência você é escravo. E não há como você se libertar, a não ser pelo sacrifício redentor de Jesus no Calvário. E quando eu falo ainda de viver segundo a carne, porque o apóstolo diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Isso significa ainda, meus irmãos, não resistir aos apelos da carne, ao prazer mental, emocional, em cena de violência, de sexo, e tudo que restringe a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Levante a sua mão e diga assim: isso é uma contradição. Jesus suporta essas coisas. Jesus suporta. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia dele, nós não tínhamos coragem nem de encarar o Senhor numa oração. Se não fosse a graça dele, meus irmãos, nós não tínhamos nem como levantar os olhos para cima. Você pode agradecer a ele pela sua misericórdia? Aleluia, glória a Deus. Veja Romanos 8 e 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Glória a Jesus. Meu amado irmão, eu sei que a tentação ela é real, o inimigo de nossas almas também,
Mas lembrei-me agora de um versículo querido que há muitos anos está no meu coração. Miqueias 2:7. O Senhor chama a atenção do povo de Israel e disse assim: são estas as vossas obras? É assim que vocês restringem o Espírito Santo? Ó vós que sois chamados casa de Jacó, vocês estão restringindo o Espírito Santo, vocês estão obstaculando a atuação dele. E não é isso que acontece conosco sempre que a gente entra em contradição? Aí está o versículo: a casa de Jacó tem se restringido o Espírito do Senhor. E eu pergunto à igreja: será que em algum momento nós como igreja, coletivamente ou individualmente, não temos restringido a atuação do Espírito do Senhor? Sim. Porque, meus irmãos, quando nós nos inclinamos para alguma coisa relacionada à carne, por mais prazeroso que seja, nós estamos sacrificando a nossa espiritualidade, a alegria do Espírito do Senhor. Oh, glória a Deus. E algumas incursões, pastor, quando eu dei por mim, é assim mesmo. Quando eu pensei, não deu tempo nem pensar. Porque se tivesse pensado, o Espírito Santo me avisou, pastor, mas a carne é fraca, você não já sabe, seu atribulado, que a carne é fraca. Tinha um irmão lá no interior, que ele já vinha na minha casa a 4ª vez. Disse: pastor, caí de novo, tenha misericórdia de mim, ore por mim, meu pastor, está escrito, perdoai as faltas um dos outros. Perdoe minha falta, pastor. Orai uns pelos outros, ore por mim. O homem conhecia a Bíblia. Caí, pastor, meu irmão, vou orar. E como foi? Contava a história. Pastor, a carne é fraca. Irmão, tu já sabe que é fraca. E o que é que Jesus disse? Vigiar e para não cair em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. E a carne? Todo mundo aqui sabe que a carne é fraca. Sim ou não, irmãos? E não venha ninguém dizer que é forte. Se não for Jesus na nossa vida nos fortalecendo, você enfraquece. Quando ele veio a 4ª vez: pastor, caí de novo. Pois agora nós vamos chamar a sua esposa e você vai confessar ao vivo. Pelo amor de Deus, e agora, pastor? Isso agora você vai se ajeitar. Agora nós vamos resolver esse negócio, porque eu já vi que você, meu irmão, não vai se ajeitar. O Deus que nós servimos, irmão, é tão misericordioso que esperou 600 anos pelos amorreus. 600 anos. É por isso que nós estamos de pé, porque Ele está com paciência. E nós vamos crescendo, glória a Deus, até chegar à medida, né? Olha, não é verdade, irmão? Perfeitos. Nós temos que progredir. Glória a Deus. Viver segundo a carne. Lá em Israel estava se restringindo na atuação do Espírito. E quando a gente se inclina para a carne, você restringe. Mas diz o versículo: mas os que são guiados pelo Espírito, glória a Deus, para as coisas do Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, glória a Deus. E o que é viver segundo o Espírito, pastor? É buscar a orientação, a capacitação do Espírito Santo, é ser dirigido por Ele, é ser usado por Ele, é ser inspirado por Ele, glória a Deus. É sempre estar consciente de que o Espírito Santo está em você, que você está feliz, está abençoado, glória a Deus. Paulo disse: irmãos, não apagueis o Espírito. Paulo está dizendo, em outras palavras, não restringe o Espírito, a operação dele na vida de vocês. É tanto que Efésios 4:30, como é que diz o versículo, irmãos? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos dizer então que está ao nosso lado: você foi selado com o Espírito. Você foi selado. Não, eu estou falando de batismo com o Espírito Santo, irmãos. Isso aqui é o selo da vida de Deus em nós, glória a Jesus. O selo do batismo é um revestimento de poder. Quem está ainda em Romanos 8, vamos ler 2 versículos, o 8 e o 9. Os que estão na carne não podem, meu Deus,
agradar a Deus. Vamos dizer bem alto: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, vamos dizer mais forte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E quem estiver no Espírito, dê glória a Deus. E quem estiver na carne também pode dar, porque Jesus está fazendo a obra hoje. Irmão, esse versículo, uma coisa difícil é dar glória a Deus na carne, mas tem irmão que dá, irmão. Pula na carne, sapateia na carne, profetiza na carne, só não vai para o céu na carne, mas o resto ele faz. É verdade. E eu fico assim, irmãos, a gente treme, porque quando você chega a Romanos 8:13, o homem de Deus diz assim: porque se viver de segundo a carne, morrereis. Essa é a grande contradição, porque a gente sabe que vai morrer. Nós estamos falando de morte espiritual e até física. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras, meu Deus amado, do corpo, vivereis. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu não preciso atiçar o fogo aqui não. Todo mundo está entendendo o que o Espírito está falando à igreja. Glória a Jesus. O povo de Deus, meus amados, tem que estar consciente dessa realidade. Nós temos que estar consciente, mas a grande contradição é que nós estamos conscientes, mas de vez em quando a gente ora como Paulo: miserável homem que eu sou. Quando Paulo disse isso, aquela luta interior, com o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, isso é que eu faço. Miserável homem que eu sou. Ele entra no capítulo 8 e diz: mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Porque, meus amados irmãos, essa questão da contradição, há uma guerra, um conflito que é travado no interior de cada crente. Eu estou ainda, meus irmãos, naquele ponto, falando sobre a contradição da igreja. Veja Gálatas 5, 16 e 17. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, ou seja, espírito e carne, para que não façais o que quereis. Meus irmãos, quanto a esse conflito, que eu tenho a dizer é o que a Bíblia diz, que o conflito começa em cada um de nós, e começa no nível do nosso entendimento, a nível dos nossos pensamentos. A nossa guerra aqui, meus irmãos, ela está incluindo, chamando a nossa atenção, ali de Efésios 6, 10 e diante, fortalecendo no Senhor depois, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, hostes infernais da maldade, príncipe das trevas deste mundo tenebroso. Mas a gente sabe, e o Senhor nos adverte, que a gente tem que alinhar os nossos pensamentos mesmo com a vontade do Senhor, porque a gente sabe, e todos nós temos essa experiência, quando a gente deixa que os nossos pensamentos, aqueles pensamentos que são contrários à santidade do Senhor, fiquem lá permeando na nossa mente, e é uma agonia muito grande, porque eles são contrários à santidade de Deus, e isso vai de encontro à nossa comunhão com o Senhor, e tem levado muitos dos nossos amados irmãos à morte espiritual, ao desânimo espiritual, à falência espiritual. São pensamentos inconstantes. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Filipenses 4:8. Na sua epístola aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 10, versículo 4 e 5, ele começa dizendo: irmãos, nós temos uma milícia, as armas da nossa milícia, do exército da igreja do Senhor, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas de Satanás. Ele disse: então você pega todos os vossos pensamentos e leva ao cativeiro do Senhor, ou seja, coloca os teus pensamentos, alinha com a vontade do Senhor, cativo ao Senhor. Mas irmão, não pense que isso é fácil de você ler e de pregar, mas para você alinhar esses pensamentos que são contrários, é uma batalha também muito grande, que envolve a nossa disciplina, não somente a nossa determinação,
mas principalmente a ajuda do Espírito Santo quando andamos em comunhão com Ele. É uma batalha muito grande, porque é um obstáculo. Pensamentos inconstantes é um obstáculo para a gente ouvir a voz de Deus, ouvir o seu conselho, ouvir a sua direção. Você se ajoelha, não tem palavra de oração, você quer orar, o joelho dói logo, se torna rapidamente alvo da acusação de Satanás. Ele fica de vez em quando dizendo uma coisa, e acaba tornando a tua vontade escrava dos teus pensamentos. Santo Agostinho deixava isso muito claro num livro maravilhoso chamado Confissões. Eu ganhei de presente, mas como eu louvei a Deus, porque o meu tinha emprestado, nunca mais tinha recebido, mas ganhei um novo, glória a Deus. Ele diz: não permita que a sua vontade seja escrava dos seus pensamentos. Os irmãos já pensaram se nós fôssemos fazer tudo que vem na nossa cabeça, no nosso pensamento? É o Espírito Santo que nos dá graça, glória a Deus. Quando vem pensamentos que são contrários, a gente afasta, glória a Deus. Não deixa que ele desça ao coração, porque esses pensamentos inconstantes comprometem a unção do Espírito Santo na nossa vida. Sim ou não, irmãos? E nessa batalha contra o mal, o recado de Deus é: use armas espirituais. Quem tem as armas espirituais aqui? A couraça da justiça, espada do Espírito, escudo da fé, glória a Deus, capacete da salvação. Oh, glória a Deus. Meu irmão, todos nós sabemos que a nossa mente é um campo de batalha. É um campo de batalha mesmo. E lá tem origem esses pensamentos. Eles estão lá. Alguns provêm diretamente da nossa cabeça mesmo, e outros vêm diretamente do inimigo, do diabo. O irmão, um dia desse estava tão atribulado: pastor, eu tenho um pensamento de morte, é tanto medo, eu ando apavorado, eu escuto umas coisas. Meu irmão, não se assuste não, que todo mundo escuta. Você tem que crer em Jesus. O capeta, ele fala muito, ele acusa, ele é o acusador do nosso irmão. Pastor, ele diz que para mim falar do Espírito Santo, mas não fale. É que ele está dizendo que eu vou morrer. Vai nada, irmão. Ele não tem o poder da vida nem da morte, não. Só Jesus de Nazaré. Irmão, porque eu não me sinto perdoado. Se o sangue de Jesus, o sangue da aspersão, que nos purifica de todo pecado. Irmãos, às vezes a ignorância da palavra de Deus dificulta. Falta a palavra. O diabo disse: você está no fundo do poço. Ou não, Satanás, porque está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Vai para lá. Mas você está dando uma de bonzinho, mas aprontou muito, fazia, acontecia, você pecou, e tempo tal foi assim, assim. Satanás, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas o teu passado é negro, o seu não tem passado, Satanás. E deixa ele conversar. Quando ele vê que tem um crente com a espada afiada na mão, irmão, ele bate retirada. Mas se tiver um crente que começa a ouvir voz, começa a ver umas coisas, começa a ver uns vultos, aí cobre com lençol pensando que vai passar, ele entra debaixo do lençol, vai te perturbar. Você tem que ter a palavra. Tem dia que ele aparece mais preto do que a escuridão. Levante sua mão e diga: a vitória é nossa no nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantos querem levar cativo todo entendimento? É uma guerra, irmãos. Mas os vencedores estão aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos tem dado vitória. É uma batalha atrás da outra, mas a vitória é nossa no nome de Jesus. Irmão, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele sabe de tudo, não tem para onde correr. Se subir ele acha, se descer ele acha. Nós somos do Senhor. Salmo 94, 11 diz isso, Salmo 139 diz isso. Os irmãos conhecem bem. E sabemos também que nós somos responsáveis por nossos atos. E sabemos também quando nós entramos em alguma incursão pela carne, estamos contradizendo a palavra que nós aprendemos e às vezes até pregamos. Nós sabemos muito bem dessas coisas. Então vamos tomar uma decisão, ser resoluto e concentrar nossos pensamentos na pessoa de Jesus. Filipenses 4 e 8 está escrito ou não está, irmãos? O que é de boa fama, o que é justo, o que é honesto, o que é santo, se tem virtude nisso, pense nessas coisas. Glória a Jesus. Preserve os seus pensamentos. Irmão, deixa eu ler aqui Filipenses 3 e 19 para vocês. O fim deles, aqui é o outro lado,
Não estou falando para o servo do Senhor, estou falando daqueles que não conhecem o que o Senhor nos fez conhecer. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. É o pessoal que só pensa nas coisas terrenas. Você podia ver também Romanos 13, 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. É tanta coisa linda, irmãos. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Glória a Jesus. Irmãos amados, essa grande contradição aqui, ela se recusa terminantemente a sair, a se afastar. Ela estará lá sempre presente. Por isso tem algumas providências que o Senhor nos fez lembrar, e eu quero compartilhar com a igreja, porque é um desafio para todos nós. Coisas que a gente tem que se recusar terminantemente para não entrar em contradição, para não ser incoerente. Deixar que os nossos olhos sejam instrumentos de inclinação para aquilo que é carnal. Jó diz que fez um concerto com os seus olhos. E pode ter certeza que não é fácil não, porque ninguém pode andar com a venda nos olhos. Quando trabalha, quando se relaciona, quando sai de casa, quando chega em casa, o que coloca diante dos olhos. O salmista diz lá no Salmo 101, versículo 3, que não é para colocar coisa mais diante dos olhos. Aí quando a gente abre a televisão, não precisa nem botar no filme não, só precisa ver a propaganda. Dia desse o irmão disse: pastor, graças a Deus lá em casa não tem mais televisão. Deus lhe abençoe. Pastor, mas eu estou muito mais crente. Com certeza, meu irmão, concordo plenamente. O tempo que eu perdi agora estou lendo. Amém, Deus lhe abençoe. Vamos orar para Jesus quebrar dos crentes tudinho. Ele achou graça. Irmãos, é um desafio. É um desafio ou não é, igreja? É desafio. Até aqui eu estive falando sobre essa grande contradição. A contradição dos pecadores, a contradição do povo de Israel, a contradição da igreja. Falei sobre a contradição, contradizendo a palavra. Falei sobre contradizer a obra do Espírito Santo. Mas quero falar, para terminar, sobre contradizendo a missão da igreja, por esses meios carnais. Aí vai lá, sabedoria, filosofia, e coloca um pouquinho também de marketing. Hoje já tem executivo de igreja.
Hoje já tem pastores empresários que abrem igrejas, contratam ministros de louvor a peso de ouro, pastores com todos os tipos de cursos, com oratória e com tanta coisa maravilhosa. E ele abre uma igreja não para ganhar alma para Jesus, mas para poder esvaziar as outras igrejas que não têm aquela estrutura. E tem alguns irmãos que vão assim como que hipnotizados, porque toda semana tem uma atração musical. As atrações eclesiásticas, e atração é que não falta, atrações emocionantes. Às vezes eu passo em alguns lugares, algumas igrejas, eu vejo tudo que é de bola assim de lado, gente pagando bilheteria, cantor fulano de tal, um barulhão, uma multidão de gente do lado de fora conversando, miolo de pote, comendo, bebendo, pipoca, sanduíches. Batata frita é o menos que rola lá. É isso que nós estamos, isso é a missão da igreja. E para mim, irmãos, de repente eu vejo uma contradição. As pessoas balançando o esqueleto, as moças aqui no tum-tum dos moços, pulando, ovacionando os ídolozinhos do nosso tempo. E se não contratar essa turma, não tem festa. Imagine se o governador do estado faria a festa no aterro da praia agora, se não contrata os famosos, com o cachê triplicado. Não ia ninguém, porque as pessoas querem atração. Mas eu quero continuar dizendo para a igreja que a maior atração dos nossos cultos continua sendo o Espírito Santo. Famoso aqui é o Espírito Santo, glória a Deus. Em nossos dias, irmãos, constantemente está havendo essa contradição. O irmão diz: pastor, o senhor não gosta de trazer cantor de fora, não? Esse é que é o problema, irmão. Porque o de fora é caro demais. É o cachê, tem que pagar a metade antes do cara chegar. Tem que depositar isso. Na hora que eu subir no altar, o irmão me paga o resto. Eu nem perco tempo para ligar para essa turma. Nunca liguei, nem vou ligar. Eu já profetizei que vai chegar um dia que vão se oferecer para cantar. Que Jesus vai dar juízo à igreja, para saber que isso é uma contradição, irmão. O cachê ficou muito alto, a irmã quer vir, mas tem que trazer o marido que não canta também. Às vezes canta, é um dueto, glória a Deus. Às vezes tem que acompanhar com o marido, porque uma cantora sem um esposo também é complicado, irmão. Amém? Mas ela tem que trazer o marido, o manager, é um negócio do manager, é inglês, manager, a filha que vem, mais a babá e o produtor musical. Hotel 5 estrelas, e tem que ter lá na suíte uma cascata. É porque já está uma cascata mesmo o negócio. Isso é muito caro, irmão. Aí vem, canta 3 hinos e ganha uma grana. Ganha uma grana tão grande que daria para construir umas 2 congregações. É uma contradição, irmão. Isso não pode substituir a missão da igreja, a prática real do Novo Testamento, não. E qual é a missão da igreja? É oração. Vamos fazer a vigília. Quem é que vai para lá, pastor? Não, é o vigilhão. Cantor fulano, cantora fulano, mas não sei o que, ou mais que ser do reteté. Eu quero saber quem é que vai orar. Vigilhão não tem oração não, irmão. É 4 pulos para frente e para trás, muito louvor e um arrastão de oferta. Eu estou falando de vigília que o crente bota o joelho no chão, pelo menos umas 2 horas ou 3. Ninguém aguenta mais. Fidelidade condicional à palavra de Deus. A contradição é grande, meus irmãos. Aquela proclamação do Evangelho de Jesus com poder, glória a Deus. Mas uma coisa é certa: se a igreja do Senhor usar as armas carnais, nós não vamos destruir as fortalezas de Satanás. Mas se for o contrário, usarmos armas espirituais, as fortalezas de Satanás vão cair. Se ficarmos usando as armas carnais, nós vamos secularizar a igreja. Glória a Deus. Eu conheci alguns pregadores pregando aqui em Fortaleza, que quando terminava a gente não contava tanto de cadeira de roda que tinha. Hoje em dia, quando a gente ouve essas pessoas pregando, a mensagem mudou.
Levante a sua mão e diga assim: considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que, vamos dizer mais forte, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Agora veja quem está ao seu lado e diga: não desfaleça, meu irmão, não desfaleça. Não desfaleça, alegre o seu coração. Não deixe o inimigo colocar nada no teu coração para te desfalecer, para te enfraquecer. Se anime com Jesus. Se você entrou em contradição ainda hoje, ou foi ontem, ou faz muito tempo, levanta os teus olhos para cima. Ele continua sendo o autor e consumador da fé. O sangue da aspersão continua sendo derramado para nos purificar. Se levante, alegre o seu coração. Não desista, não pare de lutar, porque a vitória é nossa no nome de Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Lembrei-me daquele texto de Malaquias 2:11, que diz que Judá foi desleal e a filha de Sião casou com um Deus estranho, com a filha do Deus estranho. Pastor, mas que versículo é esse? Lembrei-me, irmãos, deste versículo, porque é o seguinte: parece que está havendo um casamento, e esse casamento não dá certo porque está falando aí de Judá, está falando aí de Jerusalém, que é a igreja, e essa filha do Deus estranho representa o mundo, e esse casamento não vai dar certo. Isso não dá certo. Não dá para andar de mão dada com o mundo. Todo mundo está entendendo o que diz a palavra. Então o Espírito Santo diz ao nosso coração, diga assim comigo, em nome de Jesus: desarraiguemos a contradição e a incoerência da nossa experiência cristã e promovamos a obra do Espírito que Cristo realizou em nós. Quem pode dizer amém?